Vamos começar aqui, ó. É o seguinte. Hoje a gente vai dar continuidade, né? A parte de VLAN, VTP e tudo mais. E eu comecei aqui com algumas perguntas para a gente revisar. Então vamos fazer o seguinte. Para vocês não terem que ficar digitando, vamos combinar assim, ó. Eu vou deixar a pergunta. Se você quiser digitar, digita, beleza? Senão, eu vou contar até 10. Você responde ela mentalmente, aí eu vou colocar a resposta aqui e vamos falando, aí vocês vão saber se a resposta de vocês estava certa ou não. Se vocês quiserem digitar, também fiquem à vontade, ó. Então, uma revisãozinha rápida. Primeira pergunta, ó. Qual camada do modelo OSI os switches estão situados por padrão para o CCNA? O Antônio já colocou rapidinho lá na 2, né? O Maicon está digitando ali. Viu, Maicon? Mesmo com eu, você e o Antônio, eu vou ter que dar essa aula, porque senão eu vou atrasar muito o cronograma, cara. Eu não tenho como cancelar mais uma aula. Então, os switches estão na camada 2 do modelo OSI, na camada de enlace, né? Como que o switch faz o encaminhamento dos quadros? Como é que ele aprende e encaminha? Um complementou a resposta do outro, né? Então, o switch aprende o MAC de origem que está vinculado a uma porta. Ô, Maicon, ó, cuidado que não é através do ARP, tá? O switch é camada 2, então ele não trabalha com ARP. Então o switch faz o quê? Ele escuta o tráfego. Então ele aprende o MAC de origem, seja ele vindo através de um ARP, de qualquer coisa que esteja acontecendo na rede, qualquer coisa que está na rede. Aí ele vincula uma porta do switch, vincula a VLAN que aquela porta está alocada e coloca um timestamp. Tem que lembrar sempre que uma porta não tem switch sem VLAN, né? Mesmo que você não configure nada, o switch da Cisco, a porta está na VLAN 1. E o timestamp é aquele temporizador que vai contar no máximo 300 segundos. Se o MAC nunca mais falar nada, se aquele micro que está com aquele MAC não falar nada em 300 segundos, ele vai ser apagado. Então o MAC não fica para sempre, a não ser que você configure. Você pode configurar um MAC estático numa porta do roteador, numa porta do switch. O que o switch faz quando ele não conhece o MAC de destino? Um cara está querendo conversar com o outro. Ele não conhece o MAC de destino, ele faz o flood, né? Então ele faz o flood, que é a inundação do quadro. Ele encaminha o quadro para todas as portas, menos para aquela que enviou o quadro, né? Porque se o cara enviou aquele quadro, com certeza ali não está aquele MAC, né? O que o switch faz quando ele recebe um quadro que o endereço de destino é broadcast ou multicast? Ó, isso aqui é um MAC de destino que ele não conhecia na anterior, né? Agora aqui, ó, ele recebeu um quadro onde o destino é o broadcast ou um multicast. Basicamente ele faz a mesma coisa, tá? Ele faz um processo de flood, ele encaminha para todas as portas que ele tem, tá? Só que aqui eu quis colocar essas duas perguntas porque o flooding, ele é um processo que o pessoal relaciona mais quando você tem um MAC de unicast que o cara não conhece, tá? Mas na realidade o que ele faz com o broadcast e o multicast também é um flooding. Como o broadcast e o multicast não podem ser vinculados a uma porta, o switch nunca vai saber de que porta é o dono daquilo. Então ele encaminha para tudo quanto é porta, menos para aquela que enviou o quadro. O que é uma VLAN? A VLAN com chocolate não. Uma VLAN, uma LAN virtual. Segmentação da rede em domínios de broadcast, né? Então, uma VLAN é uma subrede IP. É um domínio de broadcast que você isolou. Você está segmentando a rede em domínio de broadcast.
Então as portas ficam separadas por identificadores chamados VLAN ID. Então eu vou vincular as portas do switch com o VLAN ID e que elas só podem se comunicar com outras portas com o mesmo VLAN ID. Então quer dizer o quê? Se eu colocar da porta 1 a 5 na VLAN 1, 6 a 24 na VLAN 2, quando eu mandar um broadcast na porta 1, só a 2, 3, 4 e 5 recebem. Das 6 até a 24 não vão receber porque elas estão num VLAN ID diferente. Beleza? De vez em quando cai uma perguntinha desse tipo assim, o cara te dá uma topologiazinha, fala em que VLAN está cada porta e manda você escolher para onde o broadcast faz. Então a gente tem que lembrar que um broadcast, quando você tem separação por VLAN, ele é enviado só para as portas que estão naquela VLAN e para o trunk também, né? Senão os caras que estão em outro switch na mesma VLAN não vão receber. Lembrado que a gente viu antes da configuração. Como é que eu crio uma VLAN? E como é que eu configuro um cara como trunk? Criar VLAN. Entro em modo de configuração global, VLAN 2, name vendas. VLAN 3, name técnica. O name é opcional. Então eu crio a VLAN, eu tenho que criar antes de alocar a porta. Depois, defino no projeto como é que é a alocação, entro nas interfaces, vou direto aqui para debaixo. Interface range, fast 0/2, espaço traço, espaço 24. Estou configurando da 2 até a 24. Switch port mode access. É porta de computador, de servidor? Porta access. Switch port access VLAN 3. Coloquei o cara na VLAN 3. Se eu quiser configurar uma porta só, interface fast 0/1. Switch port mode access, switch port access VLAN 2. Então aqui, ó, porta 1 está na VLAN 2 e da 2 a 24 está na VLAN 3. Trunk. Entro na interface, int f0/24, ou posso usar o range também, se eu for ter mais de um trunk. Switch port mode trunk. Aí tem que lembrar que o trunk, ele vem com um protocolo maldito lá, o tal do DTP, habilitado por padrão. E a Cisco recomenda desabilitar. Para desabilitar, você coloca no mesma porta, switch port no negotiate. Se cair uma questão no CCNA, que não tem caído, não existe questão prática de switch, você colocaria interface fast 0/24, switch port mode trunk. Só isso. Isso aí matou. Esse switch port no negotiate é um comando opcional. E se você tiver um 3550, 3560, não estranhe, porque ele aceita dois tipos de encapsulamento. O 802.1Q e ele aceita também o ISL. Então, ele vai ter o comando switch port trunk encapsulation.1Q, switch port mode trunk. Primeiro você tem que falar que ele é 802.1Q ou ISL para depois ativar o trunk. Se você colocar esse comando primeiro, ele dá pau. No Packet Tracer tem o 3560. Se você configurar o 3560 no Packet Tracer, é com esses dois comandos aqui que você vai ativar o trunk. E para visualizar, Show VLAN ou Show VLAN Brief, tá? Show Interface Trunk para ver o trunk e Show MAC Address Table para ver a tabela MAC que tem no switch. Ficamos só mais dois aí, Antônio. Tranquilo aqui? Alguma pergunta, Antônio? Aí eu falei na aula passada um negócio que é o seguinte. Todo switch, ele vem configurado com todas as portas na VLAN 1 por padrão. Se vocês abrirem o Packet Tracer e pegarem um switch, você vai ver que se você der um show VLAN, vai aparecer tudo quanto é porta na VLAN 1. Essa VLAN 1, ela vem configurada como VLAN nativa e de gerenciamento. Quer dizer o quê? Nativa quer dizer que se você colocar num trunk, os quadros da VLAN 1 não vão ser marcados. Todos os outros quadros vão ser marcados, mas ele não. Isso é uma VLAN nativa. Então ela é untagged, sem marcação. E se eu colocar o IP nela, é no IP da VLAN 1 que o cara vai fazer o IP de gerenciamento do switch, né? Para eu dar um telnet 192.168.1.0, eu tenho que colocar esse treco aqui, ó, dentro da VLAN 1. Então, como eu falei, ela é a VLAN de gerenciamento também, né? Só tem uma recomendação. Como isso todo mundo sabe, qualquer hacker sabe, qualquer criancinha sabe,
que a VLAN, até meu filho, o mini hacker, ele sabe que o switch ele tem a VLAN 1 como VLAN de gerenciamento inativa, é a primeira coisa que um cara vai fazer para tentar atacar uma rede LAN. Tá? Vai ser tentar entrar na VLAN 1 e acessar um switch para tentar descobrir outras coisas da rede. Então a Cisco recomenda alterar a VLAN de gerenciamento, criar uma nova VLAN, não utilizar a VLAN 1, deixar ela quieta, em shutdown, e configurar a VLAN nativa em todos os tranques, em todas as pontas que você tiver tranque de switch, inclusive no roteador que está fazendo o roteamento entre VLAN. Senão vai dar um pau, vai dar uma mensagem de mismatch. Tá? O switch ele verifica que VLAN ele está como nativa. Então essa última opção aqui, ó, o switch eles vão ver que VLAN está passando no tranque sem marcação. Se você não falar nada para ele, ele espera que seja a 1. Se eu mudar de um lado, por exemplo, para 90, e você está esperando receber a VLAN 1, o teu switch que está esperando a VLAN 1 vai dar um pau, vai dar uma mensagem de erro, que é um VLAN, Native VLAN Mismatch, tá? Ele vai dar um erro chamado mismatch. Mismatch é configuração errada. Mismatch. Esse é o nome aqui do erro, tá? Eu vou mostrar para vocês depois em uma configuração. Então, como é que você faz essa porcaria? Cria VLAN, ó, entrei VLAN sem, name, gerenciamento. Interface VLAN sem, coloquei o IP nela, ó, IP address 172.16.01, blá blá blá, máscara, no shut. A partir do momento que você deu o no shut, ele já derruba VLAN 1. Ele já coloca a VLAN 1 em shutdown. Então não precisa nem você entrar na VLAN 1, na interface VLAN 1 e dar shutdown, tá? Quando você criar a interface VLAN 100 e colocar o IP e der o no shut, ele já derruba na hora a VLAN 1. Não precisa se preocupar com isso. Aí você entra no trunk, aqui ó, interface range fast 0/1-2, provavelmente esse comando já estava dado, né? Switch port mode trunk, switch port no negotiate, e aí vem o comandinho. Switch port trunk native VLAN 100. Vinculei a VLAN 100 de gerenciamento que eu criei e falei para o switch que ela é também a VLAN nativa. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa em todos os switches. Eu vou ter que entrar em tudo quanto é switch, criar a VLAN 100, colocar o IP de gerenciamento nela, entrar nos trunks do switch e colocar esse comandinho, switch port trunk native VLAN 100. Beleza? Com isso, você não vai ter ataque a VLAN 1. Se um famigerado hacker tentar atacar o teu switch, a VLAN 1 ele não vai conseguir atacar. Consegue outras coisas, mas a VLAN 1 pelo menos não. Eu vou desligar a câmera aqui que eu enjoei de ver minha cara. Aí é o seguinte. Pegamos o switch, a gente já planejou. Verificamos, por exemplo, eu coloquei das portas 1 a 15 na VLAN 10, 16 a 22 na VLAN 20 e deixei a porta 23 e 24 para trunk. Já mudei minha VLAN de gerenciamento, criei tudo quanto é VLAN, mudei a VLAN nativa. Agora, nenhum micro que está em VLAN diferente se comunica mais. Se eu coloquei da porta 1 até a 15 na VLAN 10 e 16 até 22 na VLAN 20, ninguém da 1 a 15 vão se conversar, da 16 a 22 vão se conversar. Mas agora, um cara que está na porta 16, que está na VLAN 20, tentar falar com um cara que está na porta 1, que está na VLAN 10, não fala. Porque os switches, vamos supor que eu estou usando o switch Layer 2, né, no acesso. Switches de acesso são Layer 2. Layer 2 não encaminha pacote. Então eu preciso fazer o roteamento entre VLANs. Normalmente a gente tem duas opções. Primeiro, eu preciso de um cara de camada 3 para rotear. Roteamento, está falando, é um cara camada 3. Então o CCNA cobra roteador. CCNA cobra roteador. Na prática você pode encontrar um switch Layer 3. Tá? Dependendo do tamanho da tua rede, o pessoal acaba colocando um switch Layer 3 para fazer o roteamento entre VLANs. Então, se você estiver configurando com switch Layer 3 aqui, ó, é só você habilitar o protocolo IP no switch, colocar lá IP Routing,
Habilitar o protocolo IP é colocar o comando IP routing, ou dar uma olhada se já não está habilitado, né? Aí você vai criar várias interfaces VLAN e dar no shut em todas elas, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem a VLAN 2, 3 e 10. Uma está com IP 10.0.1.2, rede 10.1.2.0, 10.1.3.0, 10.1.10.0. Aí eu vou criar 3 interfaces VLANs, vou dar no shut, vou criar uma rota default para o meu roteador e tá feito. O cara vai fazer roteamento entre VLAN. Você pode dar um show IP route e tudo mais. Então aquele comando que eu entro só com um IP num switch layer 2, no layer 3 eu entro com o IP de todas as VLANs que eu tenho. Beleza? O que o CCNA cobra é com roteador. Não é com switch layer 3, é com roteador. Com o roteador, eu vou ter que entrar na interface do roteador para fazer o roteamento entre VLANs. Então eu vou configurar um trunk do switch com roteador. Tem que ser um trunk 802.1Q ou ISL, mas aí depende se o teu switch suporta ou não. E cria subinterfaces. Você perguntou ali, Antônio? É isso mesmo que faz, cria subinterface. Eu entro na interface principal, tiro o IP e dou um no-shut. Aí eu crio uma subinterface por VLAN. Então eu tenho aqui ó, VLAN 2, 3 e 10. Eu vou ter que criar uma subinterface para VLAN 2, uma para VLAN 3 e uma para VLAN 10 e colocar o IP que eu planejei, que vai ser o gateway padrão dessas redes, tá? Na prática, vocês entenderam então o princípio? Entendeu também, Michael? Tem um post no blog que mostra como é que a gente configura o switch, o layer 3, mas é bem facinho, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Então, na prática, o que a gente vai fazer? Aquela história, né? Se eu colocar, eu posso rotear VLAN colocando uma VLAN em cada interface física, mas isso é burrice, né? Porque eu vou gastar um monte de dinheiro. Então eu vou criar subinterface. Eu vou fatiar a minha interface física em subinterfaces. O que é fatiar a interface física em subinterfaces? É criar subinterfaces e colocar o IP nelas. Então aqui ó, eu tenho a VLAN 1, 20 e 30. Então eu vou criar uma subinterface FAST 0/0.1, colocar a VLAN 1. 0/0.3, colocar a VLAN 3. 0/0.2, colocar a VLAN 2 ou 30, seja que for. Então eu vou fatiar a minha interface em subinterfaces e colocar o encapsulamento 802.1Q. O roteador é que depende muito, né? Depende do roteador que está falando, a quantidade de memória RAM que o cara tem, um monte de coisa. Mas vou te falar o seguinte, ele responde, a Cisco recomenda colocar até mais ou menos, no máximo, 300 micros para cada sub-rede, no máximo, entendeu? Um cara desse aqui, depende do que você vai usar de protocolo, mas um roteador aguenta com bastante computador. Pelo menos esses 300 micros aí, um roteador de pequeno porte, né? Roteadores de grande porte conseguem suportar muito mais. É que você tem que fazer um monte de conta, tem que ver que tipo de protocolo o cara vai usar e tal. A conta é mais baseada no tipo de protocolo e no volume de informação que você vai trafegar. Porque o roteador, a conta dele é baseada no PPS, pacotes por segundo. Opa, tranquilo aí, Rony. PPS quer dizer o quê? Quantos pacotes por segundo o cara vai ter que tratar. Opa, deixa eu apagar esses negócios aqui que estão aparecendo. Então, na prática, vamos voltando ao roteamento entre VLANs. Ó, nosso exemplo, eu tenho um roteador, tenho 3 VLANs. VLAN 2 está na rede 10.0.1.2, 10.1.2.0/24. VLAN 3, 10.1.3.0/24. VLAN 4, 10.1.10.0/24. Tem um micro aqui com IP 2, 2 e 2. E eu planejei colocar o ponto 1 no meu roteador. Então, eu tenho no roteador uma FAST 0/0, que está ligada com um trunk aqui, com algum dos switches.
E eu vou criar a subinterface 0/0.1, ponto 2 e ponto 3. Na ponto 1 eu vou colocar a VLAN 2. Na ponto 2 eu vou colocar a VLAN 3. Na ponto 3 eu vou colocar a VLAN 10. Eu defino isso. Isso aqui é um dado de projeto. Que VLAN eu vou colocar em que subinterface? É o administrador de rede que manda. Na realidade aqui é o examinador do CCNA que manda, né? Então vamos começar a brincadeira. Interface fast 0/0, no IP address, no shut. Então a minha interface física não roteia mais. Tá? Então no IP address, no shut. Eu subi a interface física, mas deixo ela quieta. Agora eu vou começar a criar as VLANs. Interface fast 0/0.1, esse número aqui ó, pode ser qualquer número, ponto 1, ponto 2, ponto 100, ponto 200. Se você der um ponto de interrogação, você vai ver que vai até 4 bilhões e não sei quanto. Eu gosto de colocar esse número igual ao número da VLAN, tá? Eu não fiz isso aqui, mas na prática eu faço isso. Então, por exemplo, vou configurar a VLAN 2, eu colocaria int fast 0/0.2. Encapsulation.1q 2, IP address 10121, o IP que eu planejei, 255.255.255.0. É mais fácil de decorar e é mais fácil para troubleshooting, né? Pô, eu quero ver qual é o estado de uma determinada subinterface. Eu sei que está por exemplo, de um micro que está na VLAN 10. Eu sei que a subinterface é a fast 0/0.10. Então fica fácil de você fazer a manutenção do dia a dia, né? Depois, vamos criar a VLAN 3. Int fast 0/0.2, encapsulation.1q 3. Esse encapsulation é o comando que está falando, ó, fala com protocolo 802.1q, VLAN 3. IP address 10031, máscara /24. Agora cria a VLAN 10 na interface fast 0/0.3, encapsulation.1q 10. Com o IP 10.0.11.255.255.255.0. A partir desse momento, são inseridas 3 rotas na tabela de roteamento diretamente conectadas. Uma 10.0.20 apontando para a fast 0/0.1, a outra 10.130 0/0.2, 10.110 0/0.3. Então, quando um cara que tiver pacote, sei lá, um micro pingou da 10.1.10.2 para o IP 10.1.2.2 aqui, ó. Ele vai ser mandado para o roteador vai passar dessa interface para essa, e esse cara que está na VLAN 10 vai receber aquele cara. Então é assim que se faz o roteamento entre VLAN. A partir desse momento, o roteador ou o switch layer 3 vai servir aí de intermediário entre as subredes, entre as minhas VLANs. Beleza? E na configuração do computador, ele vai ter um IP, por exemplo, esse cara ali, ó, ele tinha um IP 10.1.2.2. Máscara 255.255.255.0. O gateway dele vai ser o IP da VLAN do roteador, 10.1.2.1. Então esse cara aqui, ó, é o gateway dele. Tá? Isso aqui é importante. Tem questão do CCNA que cobra esse conceito. O cara chega e fala, quem é o gateway do micro A? Vamos supor que esse micro aqui, ó, ele é o micro A. Aí ele chega e fala assim, ó, ele dá uma configuração para você e fala, quem é o gateway do micro A? Pô, só você olhar em que VLAN tá o bandidinho aqui, ó, do micro A, procura a subinterface onde tem a VLAN dele, esse IP que está no roteador é o IP do gateway do cara. Entenderam aí? Que é o roteador que roteia, né? Ele é o default gateway. Então, o IP da subinterface que está aquela VLAN é que vai ser o IP do gateway. Beleza? Podemos passar para frente? Tranquilo aí, Ivonei? Agora, a gente vai ver
o protocolo que dá base para a gente resolver várias questões do CCNA, e a mesma filosofia do Spanning Tree vai ser usada também para o Rapid Spanning Tree. A maneira que ele calcula a rede, que ele converge do Spanning Tree e do Rapid Spanning Tree são iguais, tá? Se você consegue montar a topologia do Spanning Tree, você montou a topologia do Rapid Spanning Tree também. Então, o que é o Spanning Tree? Função dele: descobrir e desabilitar loops de camada 2. Tá? Essa é a função. Ele tem que aprender a rede de camada 2, descobrir onde estão os loops e desabilitar essas porcarias aqui, para não dar problemas de tempestade de broadcast, de corrupção lá de banco de dados e aquelas coisas todas que o loop de camada 2 dão problema. Então ele é um protocolo que detecta e interrompe loop, colocando algumas conexões em modo de espera, em bloqueado, como bloqueado, tá? Que serão ativadas em caso de falha. O padrão é executado separadamente em cada VLAN, chamado PVST Plus, tá? Per VLAN Spanning Tree Plus. Então quando você liga o switch, ele já tem um Spanning Tree rodando nele, que é o Spanning Tree da VLAN 1. Como todo switch vem com a VLAN 1, o Spanning Tree da VLAN 1 já está rodando. Se eu der o comando VLAN 2, o Spanning Tree da VLAN 2 já está rodando. Se eu der o comando VLAN 3, o Spanning Tree da VLAN 3 já está rodando. Cada switch tem um limite. Esses 2950 são 128 VLANs simultaneamente. Tá? Cada switch vai ter um limite aí de um máximo de Spanning Trees por VLAN. Então isso aqui é o per VLAN Spanning Tree. Esse é o padrão que vem no switch. Criou uma VLAN, ele cria um Spanning Tree para aquele cara. O cara cria um caminho sem loops entre todos os nós de rede. Então a maioria das interfaces que vão entrar no cálculo, todas as interfaces entram no cálculo do Spanning Tree, tá? Todas. Só que ele vai agir mais sobre os trunks. Como é que ele descobre essas coisas? Ele troca um tal de BPDU, Bridge Protocol Data Unit, é a unidade de pacotes do protocolo, tá? De 2 em 2 segundos para determinar a topologia livre de loop. Aí a gente vai ver daqui a pouco a regra, como é que ele cria a topologia. Então tudo quanto é porta, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, que tem VLAN habilitada, vai ter uma instância de Spanning Tree para ele rodando para descobrir os caminhos livres de loop, para descobrir caminho que tem loop e desabilitar. Então quando você liga um switch, o STP padrão vai passar por vários estados de porta. Se vocês já trabalharam com switch da Cisco, vocês devem lembrar que quando eu ligo um switch, leva mais ou menos 50 segundos para uma porta ativar. Se eu não fizer nada, por padrão, tá? Por quê? Porque ele tem um monte de estado de porta. Quando você liga o switch, a porta, o Spanning Tree faz isso. Ele coloca a porta em bloqueado por 20 segundos, ele fica nenhum quadro é encaminhado, ele só ouve o BPDU, aí fica mais 15 segundos escutando a rede, sem encaminhar nenhum quadro, só prestando atenção nos quadros. Depois ele fica mais 15 segundos aprendendo, ele aprende o endereço MAC, para aí sim ele encaminhar. Então ele fica em blocking 20 segundos, listening 15 segundos, learning 15 segundos, 50 segundos de atraso, que é chamado de forwarding delay, o delay de encaminhamento. Aí ele começa a encaminhar. Quando ele começa a encaminhar, os quadros são encaminhados, ele aprende endereço e faz aquela coisarada toda que o switch faz. Flooding e tudo mais. Tá? E tem um quinto estado de porta, chamado disabled, que é quando você coloca uma porta em shutdown. Ela fica desabilitada. Beleza? Então as portas que estão encaminhando ficam em forwarding. Quando o Spanning Tree convergiu, você vai ter só portas em forwarding e os trunks vão estar encaminhando e vão ter algumas portas que vão estar em blocking. Tá? Então depois que o Spanning Tree convergiu, você fica só em forwarding ou blocking. O listening e o learning são estados temporários.
Você não vai ficar com uma porta em listening mais do que 15 segundos e nem em learning mais do que 15 segundos. Então, aqui está o algoritmo. Agora a gente vai pegar aqui e aprender o algoritmo. Com isso aqui é o que a gente vai pegar e usar para resolver as questões. Como é que eu calculo a topologia sem loop? Então veja aqui, ó. Olha só, essa topologia aqui, ó. Eu tenho dois switches, o switch 1 e switch 2, que estão ligados aqui, ó, por um loop nessa porta e um loop na porta de baixo. Tá? Então veja. Esse cara tem que encaminhar por uma porta, ele está encaminhando por aqui, ó. E aqui, ó, ele tem uma porta que está habilitada e uma que está desabilitada. Ele matou esse link aqui de baixo. Todo mundo na VLAN 1, são switches padrões. Ele só está calculando spanning tree para VLAN 1, mas o cálculo para qualquer VLAN é igual. Tá? O cálculo para qualquer VLAN são iguais, quaisquer VLANs ele faz ao mesmo tempo. Então, ó, como é que ele vai fazer esse cálculo? Vai ser dessa maneira. Ele vai ter que primeiro eleger um cara como root, como raiz. Tem um cara que vai ser o topo da cadeia. E a partir desse cara, a rede entre os switches vai ser montada com um link só. Por exemplo, isso aqui é uma rede que o cara montou com spanning tree. Vamos supor que tinha um link aqui, ó, um link aqui e um link aqui. Aí, no final que o spanning tree agiu, ele deixou só esses links aqui, ó, habilitados. Como é que ele faz isso? Primeiro, elege um root bridge, porque é o caminho até ele que vai ser calculado, entendeu? Ele vai ser o topo da raiz, e a partir dele você vai ter que achar os caminhos livres de loop. Só tem um por rede. E é um por VLAN também, tá? O root bridge, todo esse processo é feito um para cada VLAN. Uma root port por não root bridge, então quer dizer o quê? Se eu tiver duas portas ligadas aqui, ó, uma só tem que estar ativa, a outra não. Então com isso eu garanto que os switches que não são root têm um caminho só até o raiz. E todos os outros vão ser desligados. Aí eu não tenho loop, né? Esse caminho é o caminho que tem o menor custo até o bridge raiz. A gente vai ver daqui a pouco que cada link, os 100, 10, 1 GB, 10 GB, cada um deles tem um valor para o spanning tree. E o custo é a somatória desses links até a raiz, tá? Uma porta designada por segmento. Então veja, ó, eu tenho um segmento aqui, eu tenho um segmento aqui, tá? Então, se esse cara aqui, vamos supor, ó, esse cara aqui é o root e esse cara aqui é o não root. Todas as portas do root encaminham. Isso aqui é a regra básica. Todas as portas do root encaminham. Esse cara que não é root elegeu uma porta que é root, aí como essa porta é root, esse segmento é o que vai encaminhar os quadros. Tem um outro segmento aqui, ó, né? Então ele vai ter que chegar e falar o quê? Só pode ter uma porta designada por segmento. Nesse caso é fácil de ver porque todas as portas do root são designadas, então eu deixo essa aqui, ó, como não designada. Quer dizer o que? Eu bloqueio essa porta, tá? Porta designada quer dizer que é uma porta que está encaminhando. Porta root também é uma porta que está encaminhando. E não designada é a porta que foi bloqueada pelo spanning tree. Beleza? E por último, né, portas não designadas não são utilizadas. Então o processo é achar o raiz, depois, quem não é raiz pode só ter uma porta conectada no bridge raiz. E os segmentos que sobraram só pode ter uma porta que está ativa, designada, e a outra porta fica inativa, não designada, tá? Apesar de não estar designada, ela está recebendo BPDU aqui. Ela está recebendo BPDU aqui
por essa porta, tá? Ela continua escutando aí a rede enviar DPDU para ela. Ela só não envia quadro, tá? Entenderam isso? Então a gente tem que aprender o quê? A descobrir quem é o root bridge, descobrir quem são as root ports e nos segmentos que eu tenho loop, eu vou ter que escolher uma porta que fica ligada e uma porta que fica desligada. Basicamente é isso. Ó. Achei o root, todos os outros são não root. Nos não roots, tem só uma porta que vai ligar com raiz, a que tem melhor custo. E o que sobrou, os links que sobraram, uma porta vai ficar ligada, outra desligada. O root bridge, ele é achado através desse negócio aqui, ó, chamado Bridge ID, tá? Então, o tal do BPDU aqui, ó, o tal do BPDU, isso aqui é o quadrinho que eles trocam, ele tem o root bridge ID, custo até o raiz, bridge ID do emissor e port ID. Quando você liga os switches, eles não sabem quem é o root. Então, no root bridge e no bridge ID do emissor, ele manda o dele mesmo. Aí, ao longo do tempo, ele vai comparar com o bridge ID do emissor dos outros e vai olhar se o dele é melhor ou melhor ou pior e vai falar, ah, não, eu não sou o root é outro cara, tá? Então, quando você liga uma rede de switch, quem diz que é o root bridge? Todos os switches, tá? Para todos os switches, eles são o root. Aí, ao longo do tempo que eles vão recebendo BPDUs, eles vão recebendo o bridge ID dos vizinhos, e quem tem o menor bridge ID é o root. Então, o bridge ID é isso aqui, ó. É uma prioridade mais um MAC. Se você não mudar nada, o padrão dessa prioridade aqui, ó, é 32.768 ou 32.769. Depende da versão de switch que você tem aí, tá? 32.769 também você pode ter. Então, isso aqui, ó, de todo mundo vai estar igual. Se você não mudou via configuração, ó. Prioridade eu só mudo via config. Se eu não fiz nada nos switches, todo mundo vai ter a prioridade igual. O que vai mandar é o menor MAC. Então, quem tem o menor MAC é o bridge ID, se você não fizer nenhuma configuração. Em 99,9% dos exercícios do CCNA e preparatórios que a gente vê, o bridge priority não está mudado e quem ganha é o menor MAC. Então, por isso que é importante saber um pouquinho, pelo menos distinguir ordem de grandeza de número hexadecimal, porque o MAC você vai ter que comparar números hexadecimais. Os caras não dão números complicados para comparar, mas você vai ter que acabar comparando um número hexadecimal, tá? Então, ó, quem é o root? É o cara que tem o menor bridge ID. Cuidado, hein? É quem tem o menor bridge ID. Não é quem tem o menor MAC. Quem tem o menor bridge ID. Aí o bridge ID é formado por uma prioridade mais o MAC. Se todo mundo tem a mesma prioridade, quem tem o menor MAC ganha. Agora, se você mexeu na prioridade, quem tem o conjunto prioridade com MAC menor é o cara que ganha. Beleza? Pode. Eu vou mostrar como é que faz. Tem um comando até que você faz automático. O switch olha tudo quanto é MAC, tudo quanto é prioridade e se coloca como bridge. Tá? Então a gente vai aprender a fazer um comando que ele faz isso automático. E mais, recomenda-se que você faça isso, tá? A Cisco recomenda que você escolha quem é o root bridge da tua rede. Agora que a gente já aprendeu a achar quem é o root bridge, temos que aprender a calcular o custo dos links. O custo dos links ele é baseado nessa tabelinha aqui, ó, tá? Nessa tabelinha. Então, o link de 4 MB tem 250, 10 vale 100, 16 MB 62, 100 MB 19, 1 GB 4, 2 GB 3, 10 GB 2, tá? Importante pra gente é 10, 100, 1000. 100, 19 e 4. Isso aqui tem que decorar. Então, no Spanning Tree, link de 10 MB vale 100, link de 100 MB vale 19, link de 1 GB vale 4.
E se o cara der um link de 10 GB, ele vale 2, tá? O caminho mais curto do Spanning Tree se baseia no custo do link, que é a soma das velocidades desses caras. A soma dos custos aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui, esse cara aqui, ó, ele tem custo 19 e aqui por baixo ele tem custo 100. Por isso que essa porta foi escolhida como root port, porque ela tem o menor custo até o bridge. Beleza? Como esse cara tem um custo maior, ela foi o link que foi o segmento que foi desabilitado pelo Spanning Tree. Então, para eleger o bridge raiz, vamos ver nesse exemplo aqui, ó. A gente tem, pô, eu esqueci de tirar a resposta aqui, ó, né? Sacanagem. Então a gente tem o MAC A, B, C, tá? Então quando você liga essa rede, esse cara fala que é o root, esse cara fala que é o root, esse cara fala que é o root. À medida que eles vão trocando quadros, eles vão recebendo o MAC um do outro e vão eleger quem é o root de verdade. O root é o cara com menor bridge ID. Bridge ID é formado por uma prioridade mais o MAC. Nesse caso, como não foi mudada a prioridade, quem ganha é o cidadão que tem o menor MAC. Então o bridge ID vai ser 32769 AAA, 32769 BBBBBB, 32769 CCCCCC. Então esse cara vai ganhar porque o A é menor do que o B, que é menor do que o C. Então esse cara aqui, ó, ganha. Se ele cair, esse cara aqui, ó, assume. Se esse cara cair, esse aqui vai assumir porque ele está sozinho, não tem ninguém mais na rede, né? Não tem outro cara para assumir. Beleza? Root port. Como é que eu escolho a porta raiz? Então aqui, ó, já sei quem é o root bridge. Eu agora tenho dois não root bridges, tá? Eu tenho dois não root bridges. Então, para cada um desses caras, eu só posso ter uma root port. A root port ela é escolhida primeiro pelo custo. Então, vamos ver aqui, ó. Quem ganha primeiro é o custo, ó. Aqui é um link de... Vamos supor que todo mundo seja link de 100 MB. Aqui vale 19. Aqui vale 19. E aqui embaixo também vale 19. Então, quem é que vai ser a root port? Ó, se eu mandar por aqui, ó, eu tenho um custo de 19. Se eu mandar aqui por baixo, eu tenho 19 mais 19, um custo de 38. Tá? Então, aqui, ó, mandando por aqui, vai somar o custo dos dois. Ó, eu posso mandar por aqui, eu posso mandar por aqui, né? Então, aqui eu tenho 19, e esse link de baixo aqui eu tenho 38. Por isso, essa porta aqui, ó, foi eleita como root. Para esse exemplo, o outro lado é igualzinho, né? Por aqui eu tenho 19, se eu mandar por aqui 19 mais 19, eu tenho 38. Então, essa porta aqui é root. Então, o encaminhamento principal para o switch, a gente já achou. O root bridge, todas as portas ficam como designado encaminhando. E as minhas duas root ports estão aqui. Então, é por aqui que os switches vão encaminhar. Sobrou um link. Quem vai ser designado e quem vai ser não designado. Quem manda é o bridge ID. Então, quem tem o menor bridge ID vai ficar como designado e quem tem o menor vai ficar como não designado. Como o bridge ID desse cara aqui é BBBBBB e desse aqui é CCCCCC, esse cara aqui é menor do que o switch C. Então, essa porta fica como designada e essa aqui
bloqueia. Fica como não designado. Beleza? Ou muito complicado? O Packet Tracer ele é legal usar porque você pode montar as topologias, olhar o MAC dos switches, tá? Aí você calcula de cabeça, calcula, né, olhando, vai lá e dá uma olhada na prática o que elegeu, o que ele elegeu. Então dá para você aprender de verdade usando o Packet Tracer e praticando aí esse cara. Tem uns critérios de desempate aqui, tá? Por exemplo, para root port, se você tiver no mesmo switch e tiver duas portas ligadas que forem de dois links que você tem que desabilitar, a porta que vai ficar é a que tem a menor port ID. Número de porta. Porta 0/1, 0/2, 0/3, então a 0/1 é mais preferencial que a 0/2. O port ID é formado por uma prioridade mais o número da porta. Prioridade padrão é 128. Você pode mexer nisso aqui se você quiser, tá? Você pode chunchar esse treco aqui se você quiser. Então você pode alterar o Bridge ID, o Bridge Priority, e você pode alterar também o Port Priority. Agora, se as duas portas tiverem... aqui não tem como estar em switch diferente, tá? A root port sempre vai estar no mesmo switch. Então o Port ID é usado como desempate quando a porta está conectada no mesmo switch. Uma porta designada é a porta que vai manter a conectividade e ganha quem tem o menor Bridge ID. Se as portas estiverem no mesmo switch, de novo o Port ID vai ser usado como desempate, tá? A porta não designada é a porta que vai estar em estado de blocking. Ela vai ficar ouvindo o BPDU e ela descobre que a rede caiu quando ela não recebe mais BPDU. Ó. Quer ver? É bem facinho de enxergar isso aqui. Está aqui nossa rede, né? Então, esse cara aqui está bloqueando. Ele não transmite nada, ele só ouve. Beleza? Esse aqui, ó, ele é o caminho principal por aqui. Tá? Então quer dizer o que? O bridge raiz está mandando BPDU, ele está recebendo aqui, mandando por essa porta, e esse cara está recebendo aqui. Então ele está mantendo a porta bloqueada. Se esse cidadão aqui, ó, arrebentar o link, esse cara não vai mandar mais BPDU por aqui, ó. Esse cara não vai mais escutar BPDU aqui, ó. Então vai chegar um determinado tempo, ele não ouve mais BPDU, ele vai pegar e vai ativar a porta. Aí ele acabou de ativar o caminho por aqui. Beleza? Tem um videozinho que mostra isso no conteúdo online, que é bem legal. Pergunta aí, Antônio. Você falou, peraí. O link, não é o switch, é o link, ó. Olha aqui, ó. O que acontece? Link principal, ó, esse cara aqui tá desabilitado, beleza? Ó, tá bloqueado. Esse cara aqui, ó, tá funcionando, né? E aqui também tá funcionando. Então, esse cara aqui, ó, ele vai mandar BPDU por aqui, esse BPDU vai sair daqui e vai chegar até aqui, tá? Então, como esse cara aqui, ó, está recebendo BPDU, ele vai ficar desabilitado. Quando ele parar de receber BPDU, é porque o root bridge não está mais mandando por aqui. O caminho do BPDU para esse cara é por aqui, ó, entendeu? Como ele não está mandando mais BPDU por aqui, esse cara também não manda por aqui. Como esse cara aqui ó, não recebeu, ele tem um contador, um monte de aging time, um monte de contador. Depois de um tempo ele vai pegar e vai habilitar a porta. Tá? Depois que ele habilitar a porta, aí esse cara vai enviar os quadros por aqui e ele vai encaminhar para cá, para esse switch aqui. Tá? Entendeu agora?
É um protocolozinho relativamente simples, tá? Vamos pegar o outro exemplo que eu tenho na frente aqui. Ah, é o mesmo exemplo. Ó, vamos fazer desde o começo. Ligou. Esses caras vão começar a trocar BPDU. Tá todo mundo bloqueado. Ninguém tá ativado. Tá todo mundo bloqueado. Porque tá contando o blocking. Aí eles vão começar a trocar BPDU, ligou, todo mundo fala que é o root bridge. Então esse cara aqui vai falar que é o root bridge, esse cara também, e esse cara também. Aí eles começaram a receber o MAC um do outro, e viram que o A tem um MAC menor que o B, e o B viu, e o C também viu que tem um MAC menor do que ele, e tem um menor MAC que o B, e assim por diante. Então ele elege esse cara aqui ó, como root bridge, tá? E automaticamente a porta desses caras vai para um estado de designada, vai encaminhar no final do cálculo. Quem não é root bridge tem que eleger uma porta raiz. O cara vai pegar o custo da porta, que por aqui dá 19, por aqui dá 19, e ambos, se forem por baixo, vai dar 38. Seja por aqui, ou seja por aqui, vai ser 19 mais 19, porque esse link aqui de baixo também vale, 19, vai dar 38. Então, a porta raiz vai ser essa aqui. Porta raiz, porta raiz. Sobrou um link aqui, ó, que ele tem que desativar uma das duas portas. Quem que ele desativa? A porta de quem tem o menor root bridge. Desculpa, a porta de quem tem o menor bridge ID. Como esse cara é 32.769 BBBBB e esse 32.769 CCCCC, esse cara tem o bridge ID maior, ele vai ser desabilitado. Vai ficar bloqueado. A partir desse momento, terminou de calcular o spanning tree, deu os 50 segundos, eles vão começar a encaminhar. Encaminhar como? Trocar pacote ID e FRIDA e assim vai. Só que quem está mandando no envio do BPDU é o root bridge. Quem manda no envio do BPDU é o root bridge. Então o root bridge está enviando o BPDU para esse cara aqui e está enviando o BPDU para esse cara aqui. Como esse cara aqui está com a porta bloqueada, ele não manda para frente. Esse cara aqui está com a porta ativa, ele manda para cá o BPDU que ele recebeu aqui, ó, tá? Então, esse cara recebe BPDU por aqui e retransmite o BPDU por aqui. Tá funcionando tudo normal, tá beleza, esse cara tá recebendo BPDU, ele vai ficar com a porta bloqueada. Chegou uma hora que crasheou aqui, ó. Foi lá o estagiário. Se alguém for estagiário aí na aula, por favor, não fiquem bravo, né? Quem assiste a aula depois também, porque sempre numa área de redes a gente coloca a culpa no estagiário, né? Então, foi lá o nosso amiguinho e tirou o cabo. Quando ele tirou esse cabo, aquele BPDU que esse root bridge estava enviando não vai ser mais enviado. E esse cara aqui, ó, parou de receber o BPDU, ele para de encaminhar para cá. Tá? Como ele para de encaminhar para cá, esse cara não recebe mais aqui, vai ter um timer dele ativado, não recebeu o BPDU por X segundos, ele ativa a porta. Então de Xzinho vai ficar bolinha verde aqui, ó. Porta vai ficar ativada. Aí o caminho agora vai ser outro, né? Deixa eu só apagar aqui, ó. Agora, com esse link aqui, ó, estragado, esse link aqui, ó, tá estragado, esse cara vai encaminhar por aqui. Essa porta aqui, ó, não tá mais blocking e essa porta passa a ser forwarding, tá? Essa porta passa a ser forwarding. Quando esse link voltar, justamente, esse aqui vai virar uma porta designada. Quando esse link voltar, esse cara vai voltar a passar BPDU aqui e esse cidadão bloqueia a porta aqui de novo.
E assim a rede vai ter a dinâmica dela. Não importa quantos links tenha, é desse jeito que funciona o meu amiguinho Spanning Tree. Eu tô calmo, eu tô calmo. Quando voltar, ó, saiu o bloqueio, tá? Saiu o bloqueio. O outro link está ativo. Só que o que vai acontecer? Quando sair o bloqueio aqui, ó, esse cara vai começar a receber de novo o BPDU. E vai começar a encaminhar de novo o BPDU por aqui, ó. Quando esse cara começar a receber o BPDU, ele vai bloquear de novo. Quando essa porta voltar, ela é uma root port. Ela volta a transmitir, o Spanning Tree vai recalcular e vai bloquear essa porta aqui de novo. Então, voltou a topologia ao normal. Beleza? Normalmente, não é cobrado esse nível de detalhe no CCNA. Tá? Eu falei aqui como é que o Spanning Tree funciona. Vamos fazer assim um intervalo. Como é que funciona mais a fundo, né? Normalmente não é cobrado esse nível no CCNA. No CCNA o cara quer que você monte a topologia. Que você ache isso aqui, ó. Quem é o root, que as portas do root estão designadas, quem são as root ports, e no link redundante, quem é a porta não designada que fica bloqueada e quem é a porta designada que fica em estado de forwarding, tá? Então ele vai fazer perguntas relacionadas à topologia. Vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos, voltamos aí 9h14, pode ser? Os estados da porta, toda vez que muda alguma coisa, o Spanning Tree é recalculado naquela porta. A porta fica em blocking, vai para forwarding e tudo mais. Então, são quase 9h05, 9h15 a gente volta, beleza? Então, voltando aí o nosso querido Spanning Tree, né? Agora que a gente viu aí a sequência toda, voltando aqui os estados da porta. Então, a porta inicia como bloqueada, ela fica como 20 segundos assim, escutando o BPDU para decidir lá quem é root bridge e tal. Depois ela fica escutando por mais 15 segundos, aprendendo endereço por mais 15 segundos, depois vai para forwarding. Se essa porta aqui, ó, for uma porta não designada, ela vai para bloqueado depois do estado de listening. Então até o estado de listening o cara já definiu a topologia, ó. Ele fica bloqueado, toca o BPDU, em listening ele definiu a topologia e já ativou e bloqueou as portas que deveria, tá? Aí, depois do listening, então ele já vai bloquear ou ele vai deixar encaminhar por mais 15 segundos. Depois de 15 segundos, né? Beleza? Comando de Spanning Tree. Tem pouco comando, tá? Bem pouco comando. Primeiro, Spanning Tree Port Fast, você pode entrar numa interface e desabilitar o Spanning Tree com esse comando. Então, quando a gente está ligando o telefone IP, micro, servidor, desde que não seja ligado com 802.1q, você deve colocar o comando Spanning Tree Port Fast. E o switch vai até te dar um aviso chato, falando, ó, você tem certeza mesmo que você quer colocar isso aqui? Porque você vai desativar o Spanning Tree nessa porta. Você fala, não, tenho certeza. Então, quando você dá o Spanning Tree Port Fast, a porta sobe automaticamente. Não vai esperar lá aqueles 50 segundos. Tem o mesmo comando aqui, ó, para os trunks. Tem um comando chamado Spanning Tree Trunk Fast. Se você for ligar um servidor, por exemplo, com 802.1q, com uma placa de rede só, você pode dar o Spanning Tree Trunk Fast para aquele servidor subir na hora, entendeu? Para você desabilitar o Spanning Tree de uma VLAN, é só no Spanning Tree VLAN 5. Quer habilitar de novo? Spanning Tree VLAN 5. No Spanning Tree VLAN 5, não é recomendado utilizar, né? Sobre eleição.
Tem duas maneiras da gente mexer na eleição, né? Tá na época boa aí da gente fazer a manipulação da eleição, né? Tô brincando, tá? Mas no root bridge a gente pode e deve, tá? O primeiro comando é na munheca. Não é aconselhável usar esse comando, tá? Porque você tem que manter um controle de como é que você configurou em tudo quanto é canto. Mas você pode fazer, ó, spanning tree, VLAN, o número da VLAN, priority 12228. O range vai de 0 até 61.440, de 4.096 em 4.096. Bem maluco, né? O outro comando que é o mais legal é o spanning tree VLAN, o número da VLAN, root primary, e spanning tree VLAN, número das VLANs, root secondary, tá? Então você configura o cara como primário, e aí você entra lá no secundário e coloca ele como secundário, tá? Aí os switches vão autocalcular qual é o valor. Esse é o comando que a Cisco recomenda. Isso aqui, ó, você pode fazer uma fórmula. Por exemplo, eu quero que nesse switch ele seja o root bridge para todas as VLANs. Eu coloco lá, spanning tree, VLAN 1 até 1000, você não vai usar mais do que 1000, né? 1 até 1000, root primary. Pronto. O tracinho é o até, o vírgula é e, né? Então 1,2,5,7,9 é 1 e 2 e 5 e 7 e 9. E o tracinho é até. Então 1-1000 eu peguei todas as VLANs. Isso aqui é até uma dica que tem que a galera usa para apagar tudo quanto é VLAN, né? O cara dá um no VLAN 1-1000. O cara pega e apaga todas as VLANs de uma vez só. Tranquilinho o comando, né? Deste intervalo apaga. Se eu colocar, então, se eu colocar no VLAN 1-1000, o que está no intervalo entre 1 e 1000 vai para a fita. O Rapid Spanning Tree, ele é o 802.1W, tá? O Rapid Spanning Tree, chamado de Rapid PVST, Rapid Per-VLAN Spanning Tree, ele é uma melhoria do Spanning Tree. Pra você ter uma ideia, o Spanning Tree leva até 50 segundos para convergir. Esse cara, em redes grandes, eu já vi redes muito grandes, com mais de 16 6500 de distribuição, 4 de 6500 de core, fora uma porrada de switch de acesso, convergir em 3 segundos, tá? Um Rapid Spanning Tree. Então a convergência é rápida, baseado no padrão da i3 é 802.1W. E a grande jogada desse cara é que ele não tem aquele aging time de 5 minutos que o nosso amigo Spanning Tree tradicional usa. Caiu uma rede, ele apaga as entradas de MAC automaticamente após a mudança de topologia, tá? Então ele apaga todos os MACs e já cria uma topologia nova de cara. Não fique esperando dar temporizador e dar tempo. Ele caiu um link, ele ativa o outro e acabou. Não tem nada a ficar esperando. O aging time de 300 segundos, que é de 5 minutos, né? Então o tempo de convergência dele é menor, muito menor do que o STP. Só que ele tem uma limitação que permite 128 instâncias, né, de VLANs com Rapid Spanning Tree. Aquele que a gente viu é o Spanning Tree, é o 802.1D. Tem que saber esses números para o CCNA, tá? Então, Rapid Spanning Tree, 802.1W. Spanning Tree normal, que é o PVST, é o 802.1D. E tem um outro cara que é do CCNP, que é o MSTP, não é o movimento sem terras, tá? É o Multiple Spanning Tree. Esse Multiple Spanning Tree, ele é baseado no padrão 802.1S e permite que você crie uma instância que você mapeia um monte de VLAN com uma instância de STP. E por acaso, ele roda o RSTP, obrigatoriamente. Então o cara pega um monte de VLAN
e faz aquela conta, em vez de fazer por VLAN, ele faz a conta de um monte de VLAN com uma seção de uma instância, que não se chama de seção, tá? Com uma instância de RSTP apenas. Então essa limitação de 128 instâncias morre aqui, né? Porque você pode colocar um monte de VLAN dentro de uma mesma instância, então você consegue fazer com múltiplo STP, você consegue fazer spanning tree para uma pancada de VLAN. RSTP melhora o tempo de convergência, definindo regras para que os links alterem rapidamente do estado de... Caramba, travou. Vamos de novo. Ele melhora o tempo de convergência, definindo regra para que o cara se altere rapidamente de bloqueado para encaminhamento. Os links reservas, tá? Então ele gera mensagem de BPDU ao invés de só retransmitir a do root. Se lembra lá que eu falei na topologia, né? Só o root gera BPDU no STP, no PVST lá, no PVLAN Spanning Tree normal, 802.1D. Esse cara aqui, 802.1W, que é o Rapid Spanning Tree, todo mundo pode gerar BPDU. Então não é só o root que gera BPDU. Então por isso o cara consegue ser muito mais rápido para detectar que perdeu o link com um vizinho. O tempo de convergência em caso de falha cai para 3 hellos, que por default são 2 segundos. Tá? Então no máximo em 6 segundos ele já convergiu. E veja que o Spanning Tree são 10 hellos. Então o cara espera 10 hellos, que são 20 segundos, e esse cara espera só 6 segundos no máximo, né, para definir alguma coisa. Então o máximo desse cara são 20 e desse cara 6. Toda a parte de cálculo é a mesma. O root switch, as portas, quem é root port e tudo mais. Só que ele só tem 3 operações básicas. Discarding, que é jogando fora, learning, que é aprendendo, e forwarding, que é encaminhando. Ele não tem mais aquele listening e ele não tem mais aquele blocking. Então ele só tem discarding, learning e forwarding. O disable e o listening foram pro pau. O discarding é igual ao blocking, o learning é igual nos dois e o forwarding é o encaminhando, que é igual nos dois. E ele define tipos de links. O link Edge, Point-to-Point e Shared. Edge é onde tem o computador, telefone IP, impressora, que eu coloquei o Spanning Tree Portfast. O Point-to-Point são as portas de switch e o Shared é se eu colocar um hub na ponta. Eleição de root bridge igualzinho. Menor bridge ID vai ser eleito como root. Só como eu falei, as portas agora são raiz, designada, alternativa ou extremidade. Raiz é a root port. A root port é uma por não root bridge. Designada, todas as portas do root são designadas e cada caminho redundante vai ter uma porta designada e uma porta alternativa. Não é mais bloqueada, é alternativa. É uma porta backup que será ligada em caso da queda do link principal. E a extremidade é onde estão os micros conectados, que eu coloquei o comandinho Spanning Tree Portfast. Bem mais simples, né? Não tem aquele negócio de esperar, vai para listening, não sei o que. Eles reduziram, enxugaram, tiraram tudo quanto é coisa a mais que tinha e permitiram que os não root bridges gerassem BPDU. Porque aí não precisa ficar esperando o root bridge mandar para chegar até lá no cara lá embaixo para poder ver que o link caiu. Então, acelera e muito o processo. Para ativar o Rapid Spanning Tree Mode Rapid PVST. Não dá para mudar para algumas VLANs ficar Rapid e algumas VLANs ficar o antigo. Não tem como, tá? Então você vai ter que entrar aqui, Spanning Tree Mode Rapid PVST. Se você quiser voltar para o antigo, Spanning Tree Mode PVST. Fazer manipulação de eleição de root bridge, igualzinho, Spanning Tree VLAN, root primary, Spanning Tree VLAN, o cara que vai ser secundário, root secondary. E tem uma coisa diferente que é a história de você colocar o link que é trunk
como point to point, né? Você vem lá, coloca spanning tree, link type, point to point. Claro que você tem que colocar switch port mode trunk, switch port no negotiate, spanning tree, link type, point to point. Se você não colocar isso aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? E tem um comandinho aqui, ó, Clear Spanning Tree Detected Protocols, que ele dá uma limpada nas tabelas quando você tem problemas de incompatibilidade com o antigo e o Rapid Spanning Tree, tá? O 802.1D com o 802.1W. Às vezes você esquece, deixa algum switch rodando os dois. Esse cara aqui, ó, ele dá uma limpada nessas tabelas e dá uma melhorada no desempenho do switch. Comando show são o mesmo. Show VLAN brief, show interface trunk, show spanning tree, mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Beleza? Alguma pergunta aí? Cisco sim, todo switch Cisco, Volney, tem opção para RSTP. Se for Cisco, eu garanto que tem. Outros fabricantes aí eu já não trabalhei muito com eles, tá? Eu tenho um switch aqui, deixa eu tentar compartilhar minha tela com vocês. Ver se chega aí o compartilhamento. O meu tá falando que compartilhou aqui. Ele tem aquele tempinho para sincronizar aí, né? Quando compartilhar, vocês vão ver a minha tela do PUT. Eu dando um erro de mismatch. Só me avisem aí quando tiver ok. Tá ok já, Antônio? Volney também tá ok? Isso, uma tela preta, mas com coisa escrita. Mas o Ney, ele conectou ou ele tá nem conectando? Ele tá sincronizando só? Ah, tá recebendo, beleza. É engraçado, né? Para começar a receber ele demora. Depois que ele recebe, aí vai embora, né? O Antônio deve estar vendo aí o erro, né? Ele está dando lá um CDP4 duplex mismatch. Esses erros de mismatch, eles são bem comuns aí em switch. Esse cara aqui, ele tem um probleminha que o meu roteador, que eu estou ligando aqui, aquele 831 que eu mostrei na aula, algumas aulas atrás, ele é só half duplex. E a porta do switch está configurada como full duplex. Então ele está falando ali que tem um duplex mismatch discovered on fast Ethernet 0/24. Not half duplex. Quer dizer o quê? O roteador é half, a porta do switch não é, está em full, então ele está dando um erro. Tem que reconfigurar a porta do switch. Deveria ser, mas essa teoria aí, na prática, esse negócio da negociação nem sempre dá certo. Principalmente quando um lado for fixo, às vezes a negociação não rola. Ó, nesse caso aqui é um exemplo prático. Essa negociação aqui não rolou. Deveria, né? O switch deveria já se configurar como half duplex, mas como o roteador é fixo, half duplex, não teve negociação, o switch entrou como full.
Então a porta de um switch, eu nem passei isso para vocês, né? Tem lá no material uma coisa básica, né? A porta do switch pode ser, por exemplo, esse 2950 que eu tenho aqui, ele pode ser 10-100, half e full duplex. Tem switch que pode ser 10-100 mil, half e full duplex. Tudo isso você pode configurar, tá? Tudo isso você pode configurar. Nada ainda, Rony? Por padrão é alto. O padrão é alto. Velocidade eles negociam e duplex também eles negociam. É tudo alto. E não se recomenda mudar isso, tá? Que dá de problema com relação a isso na prática, não tem cliente que força, às vezes fica se batendo por causa de bobeirinha. Você está usando o Internet Explorer, Rony? Deveria funcionar. Você não está com nenhum peer-to-peer habilitado aí? Que às vezes eles estão comendo banda, né? Eu, quando vou dar aula para vocês, eu desligo tudo quanto é tranqueira que eu tenho que acessa a internet, e-mail, coisa arada toda que acessa a internet, eu desligo tudo. Quando eu comecei a dar aula via WizIQ, acontecia isso. Eu deixava muita coisa aberta, e-mail, coisa de baixar torrent e tudo, e a voz picotava, o vídeo saía ruim. Aí coisa de quem está começando a dar aula online, né? Bem no comecinho eu cometia esses esquecimentos. Mas não, aquela vez lá, Antônio, não foi isso. Nessa aula eu já não cometia mais esse problema. É que eu dei umas aulas às vezes na sala, e lá na sala da DLTech tem lugar que o AP fica uma tranqueira. E eu estava dando aula no lugar onde não estava funcionando direito. O sinal estava muito ruim. Aí foi erro técnico de wireless. Foi nessa daí. Eu estava dando aula lá na sala. Só que era por causa eu fui dar aula dentro da sala de aula, e na sala de aula o wireless corporativo não funciona. Não funciona direito. Nada, Romei. Ixi, mara. Deixa eu tentar desligar aqui e ligar de novo. Pera aí. Agora é o meu que está demorando. Não, agora é o meu aqui que não quer mais conectar. Agora o meu vai. O teu já funcionou aí, Antônio.
Se o teu Volney não for, é problema de velocidade. Aí a gente toca a aula e eu mostro na próxima a prática. Nem que eu tenha que gravar e mostrar para vocês. O Antônio já viu o comando que eu dei aí, né? Eu entrei lá na int f0/24, coloquei duplex half, speed 10 e mudei a minha interface para 10 megabits por segundo. Olha lá. Agora a int f0/24 ficou com velocidade de 10 e half, porque o switchzinho, o roteador que eu tenho, ele é 10 half. Ele fica só recebendo então, Volney? Pode ser alguma coisa de firewall, cara. Os caras lá falaram que tem algumas encrencas com firewall, esse cidadão. Fio entupido, ou wireless entupido. Então vamos continuar a aula aqui, ó. E na próxima aula eu mostro para vocês. Aí a gente tem que tentar testar aí durante a semana, Volney, essa questão da conexão. Olha, o que a gente viu até agora, para relembrar? A gente viu como criar a VLAN, como alocar porta, como configurar um trunk. A gente viu como mudar a VLAN nativa, como fazer o roteamento entre as VLANs, o protocolo Spanning Tree, tá? Tudo isso que a gente viu até agora é tudo protocolo aberto. A Cisco desenvolveu para os switches delas um protocolo chamado VLAN Trunking Protocol, o VTP, tá? O protocolo VTP, que me lembra uma comida da Bahia que eu adoro, que é o tal do vatapá. Eu gosto muito de vatapá e caruru. Então o VLAN Trunking Protocol, o protocolo que me dá fome, o protocolo vatapá, ele é um protocolo proprietário da Cisco, feito para a gente administrar as VLANs de uma maneira mais fácil, tá? Então ele é um protocolo assim que estabelece uma rede, onde eu tenho um cara que é servidor e um cara que ele é cliente, tá? Os switches que são clientes. Aí eu crio as VLANs no servidor e elas são espalhadas pelos clientes. Então, basicamente, o papel do VTP é manter a consistência de configuração de VLANs através de um domínio de administração. Eu vou criar um domínio, eu entro no switches e configuro, ó, VTP domain e coloco um nome de domínio. Todo mundo que está no mesmo domínio está compartilhando aquele domínio de VTP. Aí, ele vai mandar mensagens através dos troncos para adicionar, excluir e renomear a VLAN em um único domínio. Isso eu faço no cara que eu escolher como servidor. E os clientes só vão receber a informação do servidor. Então a VLAN adicionada no VTP servidor é automaticamente repassada para os clientes. E se você deletar uma VLAN do servidor, ela vai ser deletada lá nos clientes. Então eu tenho 3 modos de operação. Eu posso colocar um switch como servidor, um switch como um ou vários switches como cliente e um ou vários switches como transparente. Servidor é o que vem por padrão. Todo switch da Cisco vem como VTP Server, tá? Todo switch vem como VTP Server. Ele cria, modifica, deleta, transmite, sincroniza e salva na NVRAM. Faz de tudo. Servidor é barba, cabelo e bigode. Modo cliente. Só encaminha anúncio, sincroniza e não salva nada na NVRAM. Então tudo que você criar no servidor é automaticamente repassado para o cliente cria as VLANs no banco de dados delas, mas não salva. Apagou, desligou o cliente, ele apaga as VLANs.
Aí quando o servidor repassar para ele de novo, aí ele vai criar as VLANs de novo nele. Entenderam? Se você der aquele comando VLAN 10 num cliente, nem entra. Ele vai falar que dá erro. Vai falar que esse cara é um cliente e não dá para configurar. E aí tem um modo para você configurar quando você não quer usar VTP. Ah, eu não quero usar essa porcaria desse protocolo, não gostei do VTP, achei ele chato. Não, tô brincando, tá? Por exemplo, você usa um monte de switch Cisco com switch que não é Cisco e mistura tudo na tua rede. Usar o VTP é besteira, né? Então você coloca tudo quanto é switch em modo transparente. Então, no caso que você não vai ter uma rede inteira Cisco, coloque em modo transparente, porque ele cria, modifica, deleta, transmite, mas ele não sincroniza, ele não está nem aí. Se tiver um cara configurado como servidor enviando anúncio, ele não quer nem saber. Ele só trabalha com o banco de dados local. Então eu tenho que criar VLAN nele, ele vira um switch normalzinho. Se eu usar o VTP, eu vou ter que criar as VLANs no servidor e no cliente eu só aloco na porta. Eu não tenho como dar aquele comando VLAN 10. O VLAN 10 é só aqui no cara que é servidor. Então tem uma tabelinha aqui que tem lá no curso também, falando característica do servidor, cliente transparente. Sobre mensagens, escutar a mensagem, criar VLAN e lembrar das VLANs. Lembrar da VLAN, na realidade, é gravar na NVRAM, né? Então o servidor faz tudo. O cliente só recebe e envia mensagem, mas não cria nada, não cria VLAN e não guarda na NVRAM. O transparente não quer nem saber de ouvir, não quer nem saber de nada. Ele só retransmite as mensagens e ele pode criar VLAN e ele pode também salvar na NVRAM aquelas VLANs que ele criou. Beleza? E lembrar é gravar na NVRAM, tá? Isso aqui é um termozinho, é um termo, vamos falar assim, didático da coisa. Lembrar quer dizer gravar na NVRAM. Como é que eu configuro? Entro em modo de configuração global no switch, dou um VTP version 2, ou VTP version 1, ou não, se eu não quiser configurar, ele vai com padrão, só que todo mundo tem que estar na versão 2 ou todo mundo tem que estar na versão 1. Não dá para ser um ou dois ao mesmo tempo, tá? Tem que ser todo mundo igual. VTP domain, um nome de domínio, case sensitive, diferencia a letra maiúscula de minúscula. VTP mode, client server transparente, tá? Então, você tem que configurar o domínio e a próxima coisa aqui, ó, que é a senha, antes de configurar o modo, tá? Então você entra lá, VTP version 2, VTP domain DLTech, VTP password DLTech. Aí você entra aqui, vem no VTP mode, define um servidor e VTP mode cliente para o resto. Aquele cara que você não quer que participe do VTP vira transparente. Beleza? Fácil, né? A partir do momento que você criou um servidor e o resto virou cliente, aquele comando VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, name, não sei o que, você vai entrar só no servidor ou no transparente. E automaticamente o servidor não mudou de tela para vocês? Qual tela que você está vendo? Está vendo uma tela que tem um confit no começo? Ah, tá. Então é nessa tela que eu tô. Então, configuração VTP version, VTP domain, VTP mode, define a senha, VTP password e o último comando que você pode dar é o VTP
pruning. Esse comando é muito legal, não cai no CCNA, mas na prática ele é muito bacana, porque ele economiza tráfego para você. Por exemplo, você tem uma redezinha assim, ó, com um switch aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aí você tem aqui, ó, um link aqui e um link aqui, tá? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, só a VLAN 10 nesse switch, tá? Nesse aqui, ó, eu tenho a 10 e a 20. E nesse aqui eu só tenho a 5. E claro, nesse switch de cima aqui, vamos supor que eu tenho do mundo 10, 20, 5 e a 1, tá? Nesse de cima. O que o pruning vai fazer? Vai fazer assim, ó. Ele vai ver nesse switch de baixo aqui, ó, nesse link, que VLANs esse cara precisa. Se esse cara só tem a 10 e a 20, ele vai passar para cá só a 10 e a 20. Como esse cara de baixo também só precisa da 10, nesse link aqui, ó, ele só passa a VLAN 10. Então o pruning é cortar as VLANs, tá? Então aqui vai passar 10 e 20, e aqui no de baixo só vai passar a informação da 10. Se eu não fizer isso, normalmente, quando um cara da VLAN 1 der um broadcast, ele vai ser encaminhado para todos os trunks, tá? Com o pruning, não. Ele só é encaminhado para quem precisa. Existe um comando que você pode dar que você consegue filtrar isso aí na munheca, tá? Você consegue filtrar na munheca, que é o switch port trunk allowed. Esse comando aqui, ó, switch port trunk allowed VLAN 1, 2, 3, 5-9. Vamos supor aqui, ó. O cara vai permitir as VLANs 1, 2, 3 e de 5 até 9. O VLAN trunk allowed, ele acaba de fechar o trunk. Ele só vai deixar passar o que tiver aqui. A maioria dos switches do mercado são diferentes do switch da Cisco. O switch da Cisco é, se eu não falar nada, passa todas as VLANs. A maioria dos switches do mercado é, não passa nada até que eu permita, tá? Se você quiser deixar o da Cisco igual ao dos outros do mercado, é só você usar esse comandinho. Opa, tá errado aqui, ó, né? Não é tranly, é trunk. Então, se você usar esse comando, switch port trunk allowed VLAN, e escrever as VLANs que você quer que passe, só vai passar a VLAN que você deixou. Beleza? Para visualizar o VTP, tem esse comando que é o show VTP status, tem o show VTP counter, show VTP traffic, um monte de coisa. Esse aqui é o mais quente, tá? No show VTP status, você vê a versão do VTP, VTP version 2, revisão, configuration revision, o número de revisão de configuração, ó, esse aqui está como 0, número de VLANs que ele suporta 64, número de VLANs que eu tenho configurado 7, que modo esse cara tá, servidor, que domínio ele tá, Cisco, pruning tá desabilitado, e aqui embaixo, última configuração recebida pelo IP 138.25.13.121, tá? Então, eu tenho uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco, que é um número de revisão que é muito importante, tá? Isso aqui, ó, define quem está mandando no envio das informações de VLAN. E lógico, tem algumas outras coisas importantes que o cara pode perguntar: como é que o teu switch está operando? Como servidor. Qual é o nome do domínio desse cara? É Cisco. Como é que é o nome do... quem é o switch que... Vamos ver aqui, ó. Quem é o switch que mandou informação para ele sobre o VTP? De quem que ele está pegando informação de VTP? É do 138.25.13.121. Show VTP counters. Difícil cair, é um contador de mensagens que o cara está chegando. E aí vem uma coisa bem importante aqui, tá? Cuidados com o VTP. Quando você vai inserir um switch Cisco na rede, e você está usando o protocolo VTP,
você pode ferrar com a rede inteira. Se você colocar um servidor com um número de revisão mais alta do que o teu servidor. Então, o número de revisão determina o sincronismo do banco de dados dos clientes. Então, aqui, ó, esse número aqui, ó, Configuration Revision, determina quem vai mandar nos anúncios. Então, se eu colocar, olha esse exemplo aqui, ó, por exemplo, se existirem dois VTP servers, o SW1 e o SW2. SW1 está com revisão 5, SW2 com revisão 10. Se eu inserir o SW2 na rede, o que vai acontecer? Simplesmente isso aqui, ó. Os clientes apagam todas as informações passadas pelo SW1 e inserem as VLANs do SW2. Você acabou de detonar a tua rede. Vamos supor que no SW1 tivesse a VLAN de 1 a 10 e no SW2 só tem a VLAN 1. Ele é um switchzinho que não configurou nada. As VLANs de 2 a 10 vão ser apagadas. Só as portas que estão na VLAN 1 que vão continuar ok. O resto vai apagar tudo. Beleza? Então, existem questões do CCNA que cobram esse conceito. Cobram conceitualmente e cobram dando esse comando aqui para você analisar. Eles dão esse comando de 2 switches. E falam quem vai mandar. Você vem aqui no Configuration Revision, quem tem esse número maior, manda. Joia? Algumas configurações adicionais, rapidinho aqui para a gente terminar a aula. Aí na outra aula a gente faz só prática. Port Security é o último assunto que a gente vê com relação a switching. Port Security, ele é, como o nome dele diz, segurança de porta. Ele é uma funcionalidade colocada no switch para evitar um tipo de ataque chamado MAC Address Flooding. Tá? O que é o MAC Address Flooding? Tudo quanto é porta de switch tem um limite de aprendizado de endereços MAC. Nesses switches menores da Cisco são 8.000. Então você pode aprender 8.000 MACs. O que é o MAC Flooding? O cara instala um programa que gera MAC aleatório numa velocidade absurda. Então, como a tabela de MAC é compartilhada por todas as portas, quando você começa a gerar uma pancada de MAC, quando estourar essa tabela aqui, ó, o teu switch não conhece mais nenhum endereço de destino. O que ele faz quando ele não conhece o endereço de destino? Que a gente viu lá no comecinho da aula. Flooding quer dizer o quê? Eu acabei de descobrir o transformador de switch para hub. O teu switch vai virar um hubzão. A partir do momento que a tabela MAC dele está cheia, ele vai começar a encaminhar tudo quanto é quadro que ele receber para tudo quanto é porta. E se você tem um programa, um sniffer, que é um programinha para você capturar os pacotes que estão sendo trocados pela rede, você consegue capturar tudo quanto é pacote que está sendo trocado. Se tiver, por exemplo, alguém acessando o roteador via Telnet, você pega o usuário do cara, você pega a senha do cara. Se alguém estiver acessando e-mail de uma maneira insegura também, sem ser trocada via criptografia, o cara também consegue pegar o usuário, senha de e-mail, consegue pegar um monte de informação da tua rede, tá? Então, o ataque de MAC Flooding, ele é evitado no switch da Cisco como? Com o Port Security. Basicamente, o Port Security é o quê? É definir um número máximo de MACs que uma porta pode aprender. Então, quando eu ativo o Port Security, eu falo para a porta, olha, cara, aprendo no máximo 3 MACs. E se aprender mais do que 3, se entrar um quarto, aí você pode definir o que você vai fazer. Você pode proteger, você pode bloquear e você pode colocar o cara em shutdown, tá? Você pode derrubar uma porta. Vamos ver aqui, ó, essas características agora. Entendeu essa questão do ataque aí? Tranquilo? Então, ó,
o que que o cara faz? Caso haja então você define um número máximo e caso haja uma violação, você vai ter uma regra, tá? Uma regra. Tem 3 tipos de configuração. Eu posso aprender, eu tenho o MAC seguro estático, então eu vou lá e configuro manualmente qual é o MAC que tem que estar naquela porta. Eu tenho o MAC seguro dinâmico, que o cara aprende dinamicamente, tá? Mas ele não grava o endereço na memória RAM. Então, quando você reinicializa o switch, ele apaga tudo quanto é MAC que ele aprendeu. Se você não quer que ele apague os MACs que ele aprendeu, você faz o MAC fixo, que é o stick. Então, static eu coloquei na munheca, dinâmico é o padrão, ele aprende, desligou o switch, ele apaga tudo e vai ter que aprender de novo. E stick, ele aprende dinamicamente e salva o MAC na NVRAM. Então, se você desligar e ligar o switch, já tem um MAC lá que ele aprendeu. Se você mudou de máquina, vai ter 2. Se você permitiu no máximo 3, cuidado, está chegando no limite, tá? Para proteção, tem 3 regras. Protect, Restrict e Shutdown. Proteger, quando o cara atinge o limite, ele deixa que aqueles caras, os primeiros que entraram, mandarem pacotes, mas a partir do MAC que excedeu, ele não deixa mais mandar pacote, tá? E você não é notificado que houve uma violação de segurança. O restringir o que ele faz? Quando o número de MAC seguro atinge o limite, os pacotes desconhecidos são ignorados e ele manda um aviso, um trap SNMP falando, olha, atingiu o limite aqui, tá? Então vejam, proteger, ele só ignora os pacotes recebidos daqueles MACs que estão acima do limite. Restringir, ele faz a mesma coisa do que o proteger, mas ele avisa a monitoração que está acontecendo um problema. E o shutdown, ele desliga a porta. O padrão é shutdown, tá? O padrão é aprender MAC dinâmico, limite de 1 MAC, se der violação, shutdown. Se você colocar só spanning tree, switch port security, ele aprende 1 MAC dinamicamente e se der violação, ele desliga a porta. Se você quiser configurar a violação, switch port security violation, shutdown restrict ou protect. Se você quiser ativar o port security, primeiro a porta tem que ser acesso, então você tem que dar o comando switch port mode access switch port security. Port security. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, switch port mode access, switch port security, eu acabei de ativar a segurança, ele só deixa o cara aprender 1 MAC e se entrar 1 segundo ele desliga a porta. Vocês podem testar isso no Packet Tracer, tá? Eu vou mostrar isso aqui na aula que vem. Só que tem um seguinte, os micros do Packet Tracer não são que nem os micros reais. Para ele começar a mandar pacote, você tem que dar um ping, fazer alguma coisa lá. Então configura uma rede completa e dá um ping, faz alguma coisa, porque senão ele não manda pacote e o switch não aprende os MACs que tem que aprender nas portas, tá? Para terminar, a configuração completa do Port Security, eu tenho um exemplo aqui, ó. Isso aqui é até um exercício que caiu no CCNA Security, tá? Na prova do CCNA Security. Eu já vi em alguns posts aí esse negócio aqui. E foi sem querer, eu coloquei aqui, mas foi sem querer. Então aqui é uma configuração, ó. Eu entrei na interface Fast Ethernet 0/1. Ela já está configurada como acesso. Tem que ter o comando switch port mode access. Coloquei switch port security. Switch port security MAC address stick. Então o MAC que ele aprender naquela porta ele grava na NVRAM. Switch port security maximum 1, ele só aprende 1 MAC. Switch port security violation shutdown. Esses 2 parâmetros já eram padrão, tá? Ele só aprende 1 e ele derruba. Só que aqui, ó, não é padrão. O padrão é switch port security MAC address dynamic, tá? O padrão é ser
dinâmico. Então o padrão dele é, quando você dá só o switch port security e você não digita nada disso aqui, ó, é MAC address dinâmico, não é stick, no máximo 1, e se der alguma caca, se alguém tentar invadir, ele dá um shutdown. Para você monitorar, switch port security, switch port security fast 0/5 e show MAC address table. E se uma porta for bloqueada, você vai ter que apagar esse MAC de lá e dar um shut no shut na interface. Vai ter que sair fora aquele MAC de lá, tá? Vai ter que dar o contador lá que apaga o MAC e dá um shut no shut na interface. Senão, não volta. Beleza? Então, a parte de switching é isso. É criar VLAN, alocar VLAN, criar trunk, entender o spanning tree, rapid spanning tree, principalmente como é que monta aquela topologia, né? VTP, roteamento entre VLAN e o port security, tá? Na aula que vem a gente vai fazer o lab, e claro que eu também vou mostrar alguns exercícios para vocês aí, relativos à parte de switching, como a gente faz sempre, tá? Como eu falei para vocês, tentem fazer os labs. A gente já viu todo o assunto do capítulo 11, tá? Então tentem fazer os labs que estão lá na área do aluno, para a aula que vem terem dúvidas e a gente fechar o assunto, beleza? Na aula que vem também eu vou falar sobre duas coisas. Me lembrem disso, tá? Se eu esquecer, me lembrem disso. Peçam para eu falar sobre a questão da VLAN de voz. É um comandinho só. É o switch port, voice VLAN e coloca o número da VLAN de voz, tá? E falar também sobre o AutoQoS. Galera, obrigado aí por me aguentarem até essa hora. Valeu aí pelos 3 que, mesmo com jogo de futebol, participaram da aula. Qualquer dúvida, mandem mensagem, falem comigo, vamos lá no chat. E na segunda-feira estamos aí firme e forte, beleza? Bom final de semana aí para vocês.